Pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Eita, legal. Ó, Miguel! Boa noite. Bom, eu, eu acredito que no final da aula passada nós tivemos um pouquinho de problema de comunicação aí, eu acho que vocês me ouviam, mas eu não ouvia vocês. Acho que a colega questionou como é que vai ser a prova, é isso, né? Isso, foi isso mesmo. Então, a nossa avaliação, ela vai ser 6, tá? Se não mudar, tá? Se mudar, eu aviso vocês. Mas, a princípio, a nossa avaliação aí, ela começa, se não me engano, dia 30 agora de setembro, que é uma quinta-feira, e vai até a quarta da outra semana. Vocês não vão ter aula. E a avaliação, ela é composta por 6 questões abertas, discursivas, sobre o conteúdo que nós estamos estudando no decorrer do bimestre. Então, aí, sobre os conceitos, né, sobre as relações aí da política, da ciência política com as demais áreas do conhecimento, os conceitos de política, ciência política, teoria do Estado, que nós vimos aí, chegamos a ver até a aula passada os elementos do Estado. Hoje nós vamos ver aí a teoria do poder, que daí meio que encerra o nosso primeiro ciclo aí de política, né? Na verdade, vai ser o momento aí que talvez a gente comece a ter um entendimento um pouco maior aí do que é política, né? Uma vez que nós vimos lá que política é a interação entre as pessoas, que tem a ver com a polis ou com o Estado, delas entre elas ou delas com o Estado. Então, decorre disso daí uma relação de poder entre as pessoas e o Estado, ou entre o Estado e as pessoas. E aí nós vamos falar de poder, poder interno, né? Nós tínhamos visto lá a questão da soberania como interno e externo, então nós vamos ver a questão do poder, mas agora mais de uma questão interna, tá? Da aula passada, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento aí da questão que nós vimos lá de povo, população, território, soberania e sobre o elemento fim do Estado? Não? Professor, Bom, então, só um adendo aí, né, que nós falamos na aula passada, aí eu trouxe aí, né, no material da aula de hoje do Bob, que ele coloca para nós ali o fim da política, né, que vai ser o fim do Estado, esse nosso elemento teleológico, que ele coloca aí que você não vai ter um elemento fim totalmente engessado. Você vai depender muito
de quem efetivamente vai estar exercendo o poder. Então, nós vamos ver aí, nós vamos falar que a pessoa ela não tem o poder, mas ela exerce o poder, tá? Então, se nós vamos ter aí um período de guerra, nós vamos buscar aí um fim de paz, né? Se nós temos um governo mais de esquerda, mais social, vai ter pautas mais sociais. Então, se nós temos algo mais liberal, mais voltado para esse lado, tá? Ele nos traz ali que o único núcleo, assim, de uma forma mais geral desse fim da política, enfim, do Estado, é a proteção da ordem, defesa da ordem, na verdade, defesa do território. Então, nós vamos ter aí defesa do território, que é um dos elementos do Estado, né, independente da teoria que nós vimos, né, tanto na sociológica quanto na jurídica. Então, tem que ter essa defesa para que eu possa continuar tendo o Estado. Imagine se eu perco parte do território brasileiro, o Estado brasileiro ele diminui, né? Inclusive nós tivemos aí na história, salvo engano aí que parte do Uruguai fazia parte do Brasil, né? A Cisplatina. Então nós chegamos a perder parte do território. Então muitas das vezes as guerras elas foram feitas aí por questão de território. E a questão da manutenção da ordem, nós podemos pegar aí, né, a nossa situação atual, fazer uma análise num fenômeno político, né? Não estarei, tá, defendendo A ou B, e não é o intuito, mas apenas da gente analisar aqui, né, entre aspas, briga celeuma do executivo com o judiciário, né, do presidente com o STF. Inclusive, nós tivemos ontem, né, mobilizações aí pró um, pró outro. Então, nós temos aí essa questão de que um e ou o outro, dentro das suas visões, né, eles estão querendo manter a ordem, né? Seja o presidente, às vezes, fala demais, seja, às vezes, o Supremo, toma uma decisão ou outra aí, né? Não estou criticando, até porque acredito que os dois tenham pontos que estão certos, tem pontos que estarão errados, né? Porém, aí uma discussão, uma análise de que cada um a seu modo, né? Podemos colocar o legislativo aí também, falando de defesa da ordem. Ô, professor, mas que ordem seria essa? Bom, como nós vemos num Estado democrático de direito, pelo menos é o que está na nossa Constituição, então aí seria uma ordem, né, da defesa dessa ordem jurídica. Então a defesa aí, talvez, né, talvez não, propriamente dita, da, das previsões constitucionais, principalmente, né, das liberdades, do que cada um pode ou não fazer, do que cada um está fazendo ou não, que é certo, do que é errado. É só para a gente fazer uma análise aí, né, não é efetivamente o ponto aí, mas serve para a gente elucidar, exemplificar essa questão da defesa da ordem aí, que é, vamos colocar assim, um núcleo ou o mais genérico, né, da questão aí desse fim, e também, né, como eu falei para vocês, a defesa do território, que
Aqui você pode colocar também uma questão, né, de talvez de expansão, né, que eu falei para vocês que várias guerras aconteceram por causa disso. A guerra aí da Cisplatina, que eu coloquei exemplo para vocês. A guerra lá do Paraguai o Paraguai é bom, hein? Dos Estados Unidos com o México. Os Estados Unidos acabou incorporando alguns estados que eram estados mexicanos. Então, né, tem esses pontos aí, tá? Então, esse é só o ponto que eu queria fazer mais uma análise com vocês dessa questão do fim, da finalidade, do aspecto teleológico que nós analisamos na aula passada, tá? Entrando aí, então, no conteúdo de hoje, hoje, então, nós vamos ver aí a questão do poder, né, que eu falei para vocês, então, que de uma forma ou de outra, a política, né, a relação entre as pessoas, de uma forma ou de outra, tratam os assuntos do Estado ou interagem com o Estado. Por isso que nós estudamos e vimos o que é o Estado e os seus elementos, sua Constituição, exercem ou sofrem o exercício do poder. Então, nós vamos ter aí a primeira concepção, né, que era a concepção clássica, que ele traz ali que o poder, ele poderia ser exercido de três formas, que era o poder paterno, né, o poder dos pais sobre os filhos, buscando o interesse dos filhos, o poder do senhor sobre seus escravos, que aí buscava o interesse do seu senhor, e o poder, aí vamos colocar político, ou o poder de interesse do governo, dos governantes e dos governados, tá? Que depois a doutrina muda, né? Essa primeira concepção vem com Aristóteles, depois com a evolução aí se muda essa questão de interesse, né, de qual é o efetivo interesse do exercício desse poder, nós vamos ter aí, então, né, o fundamento. Então, Locke, ele nos traz aí, nessas mesmas relações, tá, o fundamento. Então, ele coloca para nós aí que o fundamento do poder paterno é um fundamento natural, fundamento da natureza. O do poder despótico, ele é um fundamento aí por delito, e o fundamento do poder governo, poder político, seria o consenso, né? Então, aí surgiria as três modalidades de obrigação, né? Ex natura, ex delicto e ex consenso. Consensuai, consenso, dependendo pronúncia, né? Então eu coloquei para vocês aí, né, dessas duas formas, seja o interesse, seja o fundamento, eu coloquei que há uma relação, então é uma relação social, relação entre homens, tá? Porque nós temos aí o homem exercendo poder sobre a natureza, né, e sobre os outros homens. Então nós vamos ter o poder social, que daí sim é o poder que nós estamos analisando. Então, é o poder onde um grupo, né, vamos colocar aqui, A, ele exerce a sua vontade sobre um grupo ou um indivíduo, B, e ele atinge os seus objetivos. Então,
né? O exercício do poder é o meio pelo qual eu vou atingir os meus objetivos. Tá? Então, essas concepções, esse conceito, tá, se mantém. O que se muda aí é a concepção do poder, que começou-se a se ter uma ideia mais moderna, mais atual, de que não se deve analisar o poder pelo interesse ou pelo fundamento, né, ou por essa questão aí do sujeito, né, seja pai e filho, mas sim, tá, pelos meios que as pessoas possuem para exercer o poder sobre as demais. Então, o Bobbio vai nos trazer aí 3 meios. O meio econômico, ou o poder econômico, o meio ideológico, ou o poder ideológico, e o meio coercitivo, ou o poder coercitivo. Então, o meio econômico é a pessoa que possui os meios de produção, é a pessoa que possui o capital, que ele vai estar adquirindo os meios de produção, a mão de obra principalmente. Então, ele pode exercer esse poder, inclusive a teoria de Marx é exatamente essa discussão de classes, né, entre o opressor, que seria quem detém os meios de capital, e o operário, que seria o oprimido, né, essa discussão de classes. Então, o patrão e o empregado, que ele pode exercer o seu poder sobre o seu empregado, tendo em vista aí tendo em vista aí o poder, né, que ele consegue exercer com o seu dinheiro, uma vez que, porventura, aí, se o empregado não fizer uma determinada atitude, ele pode simplesmente mandar aquele empregado embora. Nós vamos ter aí o segundo meio, ou segunda forma de poder, que é o poder ideológico. Então, é o convencimento pelas ideias, né? Então, nós vamos ter hoje, inclusive no Brasil, aí, nós temos, né, 2 linhas de pensamento, 2 linhas de ideias, né? Ideia hoje, inclusive, falando aí de eleições do ano que vem, nós teríamos aí o povo pró-Bolsonaro e o povo pró-Lula. Então, nós poderíamos colocar aí que são 2 ideologias distintas. Então, né, é domínio aí, tendo em vista o domínio das ideias, né? Então, o domínio dos sábios, domínio das pessoas que possuem o conhecimento sobre as pessoas que não possuem o conhecimento, né? Na antiguidade, se vocês forem pegar até ali a Idade Média, você teria que a igreja ela dominava muito com as ideologias, principalmente católicas cristãs, né? Então, uma igreja ela tinha um poder muito grande, que até se coloca aí que era o poder espiritual. Então, se tinha toda essa hegemonia, todo esse poder da igreja, baseado na ideologia. E o poder coercitivo, que é um poder, vamos colocar assim, maior do que os outros 2, porque é o poder que permite o uso da força física. Então, se alguém não quiser fazer tal coisa para mim, posso utilizar da força física.
Vamos pegar aqui um exemplo. Nós vamos ter aí uma gangue de piratas, uma gangue entre aspas, né, que defendem uma ilha. Então, para proteger os seus tesouros e para capturar mais tesouro, eles atacam os outros piratas, os outros barcos e também defendem a sua ilha ali com a força. Só que se alguém impor a força maior, eles vão perder. Porém, aqui que está o grande detalhe. Não é hoje, não é qualquer um que pode utilizar do poder coercitivo ou do meio coercitivo, da força física. Quando os homens se encontravam no estado de natureza, eles possuíam esse poder. Quando surge o Estado, a figura do Estado, seja o Leviatã, seja o contrato social, as pessoas, os indivíduos, a sociedade, eles abrem mão deste poder e eles concedem esse poder para um único ser, para um único ente, que é o Estado. Este, então, é o poder que Max Weber nos coloca lá, que o Estado possui o monopólio. É que daí a questão do depoimento ele vai ser dentro de um processo, né? Alguém que faz uma coerção aí para que a pessoa vá fazer esse depoimento, né? Aqui, a princípio, nós apenas estamos adentrando. Sim, sim, a coerção aí é a obrigatoriedade, né? Se você não fizer, vai ter uma consequência grande, né? Vamos pegar um exemplo aqui. O homicídio é crime. Então, se você matar alguém e o Estado ver como você infringiu a lei do Estado, ele vai e te prende. Então, é uma coerção. Essa prisão, ela não é uma prisão porque alguém quis te prender, não. Porque houve um descumprimento e o Estado possui o poder legítimo do uso da força. Que, inclusive, esse poder, ele é o última ratio do poder. Né? Então, o Estado ou a sociedade, ela vai tentar primeiro utilizar do meio ideológico e ou do meio econômico para somente ao final ele falar ali de meio coercitivo, do meio da utilização da força física, do meio mais agressivo. Da aula de hoje, você fala. É o que. Esse material que eu deixei, ele é. Ele é o material do Bob, o que fundamenta o que eu estou falando para vocês, tá? Eu retirei ele, inclusive, do, do livro Dicionário de Política do Norberto Bobbio. Se ele não tiver, pelo que você falou, ele está aparecendo. Se ele não tiver aparecendo, se alguém não tiver visualizando, me avisa que daí eu vou ter que alterar no AVA lá, que às vezes posso ter feito alguma coisa errada. Mas é o material de estudo da nossa aula de hoje, né? Dependendo.
Alguém disse aí que não aparece. Deixa eu dar uma olhadinha. Só um minuto. Pronto, pessoal, alterei lá. Eu vi o que tinha acontecido de errado. É que tem um arquivo que eles colocam lá de modelo de orientação para o professor, que eu tenho que colocar um artigo de pelo menos 15 páginas. Aí eu tinha esquecido de excluir esse arquivo. Agora vai ter lá só o arquivo do Bob, tá? Do dicionário de política. É o nome do livro, inclusive. Então, estava falando para vocês dos três meios de exercício do poder. Até aí, então, tudo certo. Bom, então, nós vamos ter aqui o exercício do poder. Ele demanda de uma relação entre pessoas, tá? Então, como eu falei para vocês, eu não tenho o poder, eu exerço o poder, e o poder, ele não é simplesmente uma relação de mando. Então, eu mando vocês fazerem alguma coisa, então eu já estaria exercendo o poder. Então, são duas situações aqui, falhas equivocadas, tá? Por que falhas e equivocadas? Porque, como eu mencionei, eu tenho. Que bom que apareceu, então é porque deu certo. Como eu tenho os meios, eu utilizo dos meios para obter o meu fim, o que eu quero. Então, eu não tenho, eu exerço através dos meios. Pode ser um meio, eu posso ter um meio
apenas, eu posso ter 2 ou eu posso ter os 3. Tá? E simplesmente não é somente uma questão de mando, que só eu mandar não é suficiente. Tá? Uma relação de poder, ele demanda mando e obediência. Então, para eu ter uma relação de poder, tá, eu preciso de 3 elementos. Se esses 3 elementos, essas 3 características estiverem presentes, eu vou ter uma relação de poder. Professor, se elas não estiverem presentes, não vou ter uma relação de poder. Então, se eu mando alguém fazer algo e essa pessoa não o faz, eu não vou ter uma relação de poder. Como eu disse para vocês, ela decorre de uma relação de mando e obediência. Então, eu vou ter aí 3 requisitos, 3 elementos para que essa relação de poder exista. O primeiro deles é eu possuir os meios ou, no mínimo, a pessoa ter a ideia de que eu tenho os meios adequados, os meios para o exercício do poder. Então, eu convenço alguém que ao invés de eu ter R$1.000, eu tenho 10.000. Então, eu convenci a pessoa com uma ideia que não era o meu ponto econômico. Né? Então, no mínimo aqui, o domínio, a posse do meio ideológico, eu irei ter. Eu posso ter aí também o econômico e também o coercitivo, ou, né, como ele é exclusivo do Estado, podemos chamar de poder político, tá? Ou eu posso ter só o econômico, ou eu posso ter só o político, ou o coercitivo. Tá? Então, meu primeiro requisito, meu primeiro elemento é este: é eu possuir um dos meios de exercer o poder. O segundo requisito, então, ele surge de A, dar uma ordem a B, e B, mudar a sua conduta de acordo com a vontade de A. Vamos lá, vamos destrinchar aqui que nós vamos ter 2 pontos nesse segundo requisito, nesse segundo elemento. Então, nós vamos ter aí a intenção de a vontade de A, que ele manda, e nós vamos ter aí a vontade de P, a conduta de P, sendo alterada devido à vontade ou à ação de A. Então, aqui nós podemos colocar o quê? Que é o agir de A, e esse agir desse indivíduo A, ele provocou um efeito que foi a mudança da postura, da conduta, da vontade de B, de acordo com o que A queria. E o terceiro elemento, tá, é que A atingiu os seus
objetivos. Então, eu tenho o meio, seja econômico, seja ideológico, seja coercitivo, eu dou uma ordem a alguém, esse alguém ele vai mudar a sua conduta de acordo com a minha ordem, e essa ordem vai atingir os meus objetivos. Então, né, complexo, porque aqui nós estamos dentro da questão teórica. Tá? Eu já vou trazer exemplos, vai elucidar um pouco essa questão dos elementos. Então, nós vamos ter aqui uma relação de poder entre pai e filho. Tá? Então, vamos aqui levar em consideração, tá? Não vou adentrar no mérito de se é certo ou se é errado. Apenas para a gente ter uma elucidação do uso de cada um dos meios. Então, vamos levar em consideração que o pai tenha os três meios. Então, ele tem um meio ideológico, ele vai tentar convencer seu filho pelo campo das ideias. Ele tem o poder econômico, então ele paga uma mesada para esse filho. E poder coercitivo, ele vai utilizar da força, ele vai bater nesse filho. Tá? Não estou dizendo que é certo, tá? Até porque hoje direito proíbe essa questão da violência contra a criança, simplesmente aqui é um caso hipotético de algum lugar que permitiria, só para a gente ter aí essa questão do uso dos três meios, até porque o meio coercitivo ele é exclusivo do Estado, mas só para a gente ter um gancho, só para a gente ter uma ideia de como funciona cada um dos meios. Então, o pai chega, ele vê que o filho estava a jogar videogame. Só que o pai queria que o filho fosse estudar. Então ele chega, esse pai chega assim, filho, então o pai vai ser o meu sujeito A e o filho vai ser o meu sujeito B. Então o pai chega primeiramente com o poder teológico, com o meio ideológico. Ele tenta convencer o seu filho de que, para que ele tenha um futuro, seria melhor ele parar de jogar e ele estudar, porque o estudo vai fazer com que ele tenha um bom trabalho, um bom emprego, faça uma boa faculdade. Tu utiliza ali das ideias para tentar convencer o filho. O filho, ouvindo o pai, ouvindo o comando do pai, ele muda a sua vontade. Então, assim, a vontade dele era continuar jogando videogame. Porém, o pai o convence de que estudar é melhor, ele desliga o videogame e vai estudar. Então, aqui o pai, o A, ele possuía um dos meios, ele deu uma ordem, pare de jogar e vá estudar, porque estudar melhor, etc. Ele utilizou aqui a ordem utilizando o meio ideológico. Com essa ordem, houve uma mudança de vontade de B, perdão, do filho, de desligar o videogame e ir estudar. Segundo caso hipotético aqui, o pai faz a mesma situação, argumenta com o filho que seria melhor ele desligar o videogame e não vai. Melhor desligar o videogame e ir estudar, porque estudar é melhor.
E o filho fala, não. Então veja que nós não tivemos uma relação de poder, porque o B não mudou a sua vontade. Ele continuou exercendo a sua vontade, qual seja, jogar o videogame. Aí o pai tenta convencer pelo meio econômico. Ó, se você não parar de jogar, vou cortar a sua mesada. O filho ou não dá bola ou responde que não. Aí, através do meio coercitivo que eu falei para vocês, o pai, primeiramente, fala: se você não desligar esse videogame, eu vou te bater. Ele não desliga, o pai bate e ele continua jogando o videogame. Então veja aqui que eu até utilizei algo um pouco extremo, né, para a parte coercitiva, porém para a gente entender aqui que o pai utilizou todos os meios e não obteve um resultado. Então, como ele não obteve o resultado, como ele não alterou a vontade do filho, o filho não foi estudar, então ele não alcançou os seus objetivos. Aqui também, nesta situação, nós não teremos uma relação de poder. Uma outra situação hipotética, tá? Que também não configura uma relação de poder, é se o pai chega para o filho e fala para o filho ir desligar o videogame e ir jogar, se o filho desligar o videogame e ir estudar, porém não houve alteração de vontade. Ele já estava desligando o videogame para ir estudar. Então nós temos o primeiro requisito, a existência dos meios. Nós temos o terceiro, porque o pai atingiu os objetivos, porém nós não vamos ter o segundo requisito, porque não foi o A, não foi o pai que alterou a vontade do B, do filho. A hora que o pai chegou, né, ia falar, chegou assim, filho, vai estudar. Ele se surpreendeu com o filho desligando o videogame e pegando o livro. Então, assim, foi simultâneo. Então, ele não mudou a atitude, não mudou a vontade do filho, porque a vontade do filho já era desligar o videogame, parar de jogar e ir estudar. Seja porque ele estava cansado do videogame, seja porque ele tinha uma prova e ele resolveu estudar. Só que o pai não alterou a vontade dele. Então, nós temos aí, né, a questão específica desses três requisitos. Vamos colocar aqui mais um exemplo, tá? Um exemplo também extremo, vamos colocar aqui, do uso da força do poder coercitivo. Não possui legitimidade, porque não tem o consenso de que a pessoa pode exercer. O único que possui esse consenso, essa legitimidade, é o Estado. Então, alguém está andando na rua, cidadão B, ele é deparado por um cidadão A, que porta uma arma de fogo, e fala: me passe todo o seu dinheiro. Aqui, então, a parte mostra que ela tem um poder coercitivo com a arma de fogo. O B se sente ameaçado, né, com a ordem, com o mando de entregar o dinheiro, prezando pela sua vida, apesar dele não querer entregar seu dinheiro. Então, ele teve ali uma mudança na sua vontade, que a vontade inicial não era entregar esse dinheiro para ninguém, era ele usar para outra coisa. O cidadão veio com arma de fogo, pediu para passar todo o dinheiro, ele mudou essa vontade,
passou o dinheiro e o cidadão com a arma de fogo foi embora feliz da vida porque conseguiu o dinheiro. Aí, ao invés de eu ter esse cidadão com uma arma de fogo, esse cidadão estivesse com uma faca, uma arma branca, bastão, talvez esse cidadão B não ficasse com tanto medo. Então, ao invés de passar o dinheiro para o A, ele simplesmente dá no pé. Então, ele muda a sua vontade. Por quê? Porque ele estava seguindo num caminho da direita para a esquerda. Ele se deparou com esse cidadão com essa arma branca, com esse bastão, com essa faca, passa o dinheiro. Ele resolveu sair correndo no sentido que ele estava vindo, no sentido contrário, então da esquerda para a direita. Veja que houve uma mudança de vontade, só que o A não teve satisfeito os seus objetivos. Então, nós não vamos ter aqui uma relação de poder. Um outro ponto que eu esqueci de falar para vocês, tá? É que aí o poder político, ele vai possuir três características. O poder coercitivo. Ele vai ser exclusivo, vai ter a exclusividade, então só o Estado, só quem detém um monopólio, para ele ser legítimo, tá? Dei dois exemplos aí de pessoas que utilizaram dele, só que de uma forma ilegítima, tá? Então, é a exclusividade, só o Estado usa. A universalidade, ou caráter universal, de que ele vai atingir todas as pessoas, todos os indivíduos num determinado grupo, num determinado território, e ele vai ter a inclusividade, ou caráter inclusivo, que ele pode, em tese, incluir todos os aspectos da vida desse povo nesse determinado território. Tá? Então, estava esquecendo de passar esses elementos do poder político, tá? A exclusividade, a universalidade e a inclusividade, ou o elemento exclusivo, universal e inclusivo. Aí, pessoal, essa relação de poder, tá? Esse exercício do poder, ele vai ter alguns detalhes, tá? De que nós vamos poder ter o exercício desse poder de forma potencial ou de forma real, concreta. Então, como que é essa forma potencial? É uma forma que eu vou utilizar esse poder futuramente. Então, quando o pai ameaça o filho, ó, se você não parar de jogar, eu vou te bater. Se ele não precisar bater, ele só fez a ameaça, então ele utilizou de um potencial, de um poder, né? Simplesmente dizendo, ameaçando, se você não fizer o que eu estou mandando, eu irei utilizar o poder. Então, esse é o poder potencial. Poder. Os três elementos do poder político, é isso? Exclusividade, universalidade e inclusividade. Então, aí o exclusivo é porque ele é exclusivo ao Estado, só o Estado pode exercê-lo de forma legítima, universal, porque pode atingir a todos no território, inclusivo porque ele pode incluir tudo o que tiver de interesse de quem exerce o poder. Então,
O poder potencial é a ameaça. O poder real é a concretude. Então, eu utilizei das ideias, né? Convenci vocês de fazer tal coisa utilizando das ideias. Então, eu utilizei de forma concreta, de forma real, não de forma potencial. Tá? E eu vou ter aqui também a utilização recíproca do poder. Então, A exerce poder sobre B e B exerce poder sobre A. Então, vamos lá. Pegando o nosso exemplo do criminoso ali que me aponta a arma de fogo, que ele pede todo o meu dinheiro. Eu viro para ele e falo assim, olha, posso te dar parte do meu dinheiro e uma parte menor ficar com ele porque eu preciso pagar o ônibus para ir embora. Então, assim, eu não tinha o intuito de entregar qualquer parte do meu dinheiro para ele. Então, ele mudou a minha vontade e eu falei de dar uma parte do dinheiro e ficar uma parte para mim. Se ele concorda, então, assim, ele já mudou a vontade dele, mudou o posicionamento dele, porque ele queria ficar com tudo, agora, então, ele concedeu ficar apenas com uma parte. Então, aí, nesse caso, ambos exercemos poder, ambos tivemos nossos objetivos atingidos. Porque eu queria ficar com parte do dinheiro para pagar o transporte e ele queria ficar com o meu dinheiro para fazer sei lá o quê. Então, houve relação recíproca de poder. Dentro das discussões da política, da ciência política, nós vamos ter aqui quando você faz uma coligação. Porque quando você faz uma coligação partidária, estou dando um exemplo, sempre alguém vai ter que ceder. Então, assim, não, eu vou sair como prefeito, aí de um outro partido vai sair como vice, aí os outros partidos que vão estar coligados comigo, eu arrumo uma secretaria para um partido, uma secretaria para outro. Então, cada um exerceu o poder da sua forma, de maneira recíproca. Quanto a essa questão, pessoal, do poder, dos meios de poder, da relação do poder, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Não, professor, tá tranquilo. Bom, pessoal, então, o conteúdo da aula de hoje era esse, tá? Reiterando aí para quem chegou depois, né? Então, a nossa avaliação ela é feita por 6 questões discursivas, cada uma valendo um ponto, cada uma aí sobre um ponto específico aí do decorrer do bimestre que nós vimos. Vocês vão poder elaborar na semana de prova, responder ela na semana de prova. Nessa semana vocês não vão ter aula. Reitero também a situação de estar postando as respostas das atividades até o final da semana da prova. Então, fica aí, então, esses meus avisos. Desejo aí uma boa noite a todos, uma boa semana, e a gente se vê na próxima aula. Boa noite, professor. Boa noite. Até semana que Boa vem. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.
Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite.